Aula 11. A mulher do século XXI. A ditadura da beleza. Em quase toda a história da humanidade, nós homens cometemos atrocidades contra as mulheres. Vocês foram caladas, tolhidas, pressionadas, dominadas, queimadas pelas chamas e pelo preconceito machista. Foram apedrejadas e sangraram diante das plateias. Foram consideradas heréticas, prostitutas, bruxas, indignas de se expressar. Que dívida que os homens têm com vocês e tiveram ao longo de toda a história. E ainda hoje, vocês mulheres recebem pelos mesmos trabalhos que os homens realizam 30% menos, embora tenham uma capacidade intelectual invejável. Em muitas épocas, vocês foram consideradas o sexo frágil, objeto sexual, símbolo do prazer, mentes destituídas de uma intelectualidade complexa. Os homens, ao longo da história, superficiais na compreensão do psiquismo humano, não entenderam ou não quiseram entender que vocês, mulheres, sempre foram seres humanos completos. E, além disso, em muitas áreas complexas da inteligência e da tecnologia, são muito melhores do que nós. Nós temos, reitero, uma dívida impagável com vocês. Quase todos os grandes erros humanos foram cometidos não pelas mulheres, mas pelos homens, como guerras, genocídios, exclusão social e discriminação. Sinceramente, se as mulheres estivessem liderando a sociedade na época dos escravos, muito provavelmente os negros hoje teriam um estado digno que sempre tiveram de serem seres humanos do mais alto quilate. Vocês aboliriam a escravatura no seu nascedouro. Se as mulheres fossem generais, eu não tenho dúvida, muito provavelmente as guerras inexistiriam, porque vocês não teriam coragem de enviar seus filhos para os campos de batalha. Mas, infelizmente, os homens tomaram a frente das Forças Armadas. Sim, eles são importantes, são inteligentes também, mas o ímpeto destrutivo do homem é muito maior do que o ímpeto da mulher. Claro, mulheres também podem cometer atrocidades, mas está provado que os crimes hediondos frequentemente são produzidos por nós, homens. E nestes tempos modernos, quando parecíamos que saldaríamos nossas dívidas históricas com vocês, eis que só fizemos aumentá-las. Não atiramos mais pedras físicas em vocês, mulheres. Vocês não sangram nas praças públicas, como quiseram sangrar Maria Madalena, mas atiramos pedras emocionais. Vocês sangram no território da emoção. Não silenciamos suas vozes, como no passado, mas as calamos por dentro, na sua intimidade. Temos promovido contra vocês o maior fenômeno de exclusão em massa da história. Porém, o fazemos de maneira sutil, subliminar, sem que vocês percebam a nossa culpa. O sistema machista deu com uma mão alguns direitos para vocês, como o direito de votar, trabalhar e estudar no século passado, e com a outra tiramos de maneira atroz. Nós violentamos vocês através do padrão tirânico de beleza. A ditadura da beleza é de uma agressividade sem precedente. Violentamos e excluímos seu patrimônio genético com uma propaganda de massa, como os nazistas fizeram quando excluíram os judeus e outras minorias. E eu não estou exagerando. Em mais de 70 países que eu sou publicado, eu tenho denunciado essa atrocidade coletiva contra as mulheres. A exclusão nazista foi de fora para dentro, atroz, inumana, repugnante, mas a exclusão do sistema machista
é de dentro para fora. É igualmente penetrante e atroz. Tenho enxergado um massacre emocional nas sociedades modernas que tem me tirado o sono e perturbado a minha tranquilidade. Meu objetivo é dissecar um câncer social que tem feito literalmente centenas de milhões de seres humanos infelizes e frustrados, em destaque as mulheres. Vivemos aparentemente na era dos respeitos pelos direitos humanos, mas por desconhecermos o teatro da nossa mente, não percebemos que jamais esses direitos foram tão violados nas sociedades democráticas. Estou falando de uma terrível ditadura que oprime e destrói a autoestima de vocês mulheres, a ditadura da beleza. Apesar de serem mais gentis, altruístas, solidárias e tolerantes do que os homens, as mulheres têm sido o alvo preferencial dessa ditadura e têm tido um silêncio atroz que vai contra completamente a sua saúde emocional. A ditadura da beleza é a maior tirania de todos os tempos e uma das mais devastadoras da saúde psíquica. O padrão inatingível de beleza, amplamente difundido na TV, nas revistas de modas, no cinema, nos desfiles, nos comerciais, penetra no inconsciente coletivo das pessoas e as aprisionam no único lugar que é inadmissível ser um prisioneiro, um encarcerado dentro delas mesmas. Vejam bem, de acordo com estatísticas, apenas 3% das mulheres se veem belas. 97% não tem uma autoestima consolidada. O que é isso? Não é um padrão tirânico? Não é uma ditadura atroz? Não é uma violência contra a sua emoção? Vivemos uma paranoia coletiva. Esse sistema social não tem por objetivo produzir pessoas resolvidas, saudáveis e felizes. A esse sistema interessa que as mulheres sejam insatisfeitas e, por serem insatisfeitas, se tornem ansiosas e, por serem ansiosas, consumam mais, consumam até descontroladamente para compensar a baixa autoestima, a fragmentação da personalidade, a autopunição, um olhar distorcido de si mesma. Autoestima é um estado de espírito, um oásis que deve ser procurado no território da emoção. Cada mulher deveria ter um caso de amor consigo mesma. Cada mulher deveria ter um romance com a sua própria história, pois todas possuem uma beleza única, particular, que é sua. E essa frase não é um jargão literário pré-fabricado, mas uma necessidade psiquiátrica e psicológica vital. Você tem de gerir a sua emoção para entender que beleza está nos olhos de quem vê. Sabe quantas mulheres em destaque são vítimas de transtornos alimentares como bulimia, comer compulsivo e deforma-se até o palato por provocar vômitos, e também anorexia, cortar, bloquear o apetite porque se vê obesa? Há mulheres que estão pesando 30, 35 quilos com 1,60 m, estão a pele e ossos, estão quase que morrendo, e você pergunta, por que não comem? Porque elas se veem obesas, porque o padrão tirânico de beleza foi registrado pelo biógrafo inconsciente do cérebro, o fenômeno RAM, registrando núcleos killer, núcleos traumáticos que sequestram a leveza, a suavidade, o encanto pela vida, o sentido existencial. Reitero, sabe quantas pessoas estão apresentando transtornos alimentares? Mais de 70 milhões de pessoas, das quais a maioria representa as mulheres jovens. Eu quero te dizer que os seus filhos e as suas filhas estão sendo abarcados de maneira atroz pela ditadura da beleza. E nós devemos estar alertas. Todos os dias, por favor, grite no silêncio da sua mente que beleza está nos olhos de quem vê. Todos os dias proclamem para os seus filhos, não importa a anatomia do corpo, que eles são belos, que eles são únicos. E cuidado, mesmo bonecas Barbies, tão inocentes, com aquelas curvas totalmente torneadas e perfeitas, aquele cabelo loiro, aquele rosto com tudo extremamente organizado, sem nenhum tipo de defeito. Aquilo entra no inconsciente coletivo das crianças
e gera um padrão tirânico e inalcançável de beleza. Por isso que as minhas filhas não tinham bonecas que expressavam a ditadura da beleza. Tanto a Carol como a Cláudia, uma é psicóloga e a outra é engenheira, hoje elas tinham bonecas de cor negra e que eram cheinhas. E elas amavam aquelas bonecas. Era completamente fora do padrão. E cultivaram a feminilidade cuidando de bonecas durante anos a fio. Porque eu queria mostrar para elas que beleza não pode ser vendida, comprada ou comparada. Beleza é o padrão único de cada ser humano. E devemos aprender a amar os diferentes. Porque quem não ama os diferentes não é digno da saúde emocional, não é digno da gestão psíquica, não é digno de ter uma mente brilhante, tranquila, serena e proativa. Não é digno porque não consegue conquistá-la. Porque se nós somos exclusivistas, egocêntricos, individualistas, egoístas, nós nos autodestruímos e somos vítimas desses padrões impostos pela mídia. Veja bem, os meus livros estão sendo vertidos para o cinema, mas no cinema nós também temos um padrão tirânico de beleza. E recentemente nós vimos cineastas assediando sexualmente de maneira atroz as mulheres, atrizes. E falando sobre o padrão de beleza, você já viu um casal de gordinhos, de cheinhos, fazendo um romance? Eles não fazem romance. Quando há gordinhos, é comédia. E a vida não é uma comédia. Até nos desenhos, Shrek, um ogro gordinho com uma princesa, comédia. Isso demonstra que a sociedade é exclusivista. Por isso, eu gostaria que você nunca se esquecesse que você tem de gritar dentro de si que é um ser humano único. Não há dois seres humanos iguais a si. Não importa os seus defeitos e as suas dificuldades. Você merece desenvolver uma emoção irrigada com tranquilidade, emocionalidade, sensibilidade, prazer, encantamento, para que o livro da sua história não tenha capítulos dramáticos, não seja um livro de terror, não seja um filme de terror ou de estresse, mas seja um livro cuja história é saturada de aventuras e de sentido. Seja um filme cujas cenas sejam irrigadas com aventuras, com qualidade, com intensidade. Vale a pena viver a vida quando nós aprendemos a ter consciência crítica e percebermos que beleza está nos olhos de quem vê. Se veja, se olhe, se observe de um modo digno que você merece. Um forte abraço.